Fala pessoal, Felipe Cristiano, esse é o podcast Falcão dos Negócios no ar. Primeiro é um prazer receber vocês aqui, agradecer pela audiência, por estarem nos ouvindo e nos assistindo, dependendo da plataforma que vocês tiverem. Esse é o primeiro episódio. Nosso objetivo aqui é trazer empreendedores, ouvir a história deles de uma forma engraçada, de uma forma dinâmica, trazendo um conteúdo relevante para você que nos escuta e nos assiste. No dia de hoje, a gente está recebendo como primeiro convidado, tendo a honra de receber Emerson Salomão, 48 anos, CEO da Avel Notebooks. Dispensa apresentações quando a gente fala dos produtos, mas hoje a gente quer conhecer um pouco da história dele. Emerson, seja bem-vindo ao Falcão dos Negócios. Quiser te apresentar um pouquinho melhor, a gente está aqui para te ouvir e depois a gente vai desenrolando essa conversa. Obrigado, Felipe. Obrigado a todo o pessoal da Asas. É um prazer estar aqui contigo. Acho que é sempre bom a gente contar histórias, né, do começo, de como tudo aconteceu. Né? Eu, como sou fundador da Avel, tenho hoje tudo isso para essa bagagem e eu acho que a gente tem boas histórias para contar aí. Né? A Avel nasceu aqui em Joinville, já está em Joinville, né, há mais de 20 anos que eu trabalho nessa área. Então, acho que dá para a gente desenrolar um bom papo aí com relação a empreendedorismo, enfim. Bacana, Emerson, bacana. Diferente de mim, a minha primeira pergunta é: quando você se olhou no espelho e se viu empreendedor? Rapaz, eu acho que assim, é bem interessante. Assim, eu morava numa cidadezinha do interior do Paraná, lá no norte do Paraná, o nome é Mandaguari. Né? Eu nunca ouvi falar. É uma cidade, para quem conhece, entre Londrina e Maringá. E eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos. Nessa época, eu não sei porquê, eu acho que de alguma forma eu já pensava em empreender. Tanto que tinha eu e um amigo meu, o Laércio, que é amigo até hoje, inclusive trabalha na empresa até hoje, na Avel. Ele é de Florianópolis e está na filial de lá. E tinha uma verdureira de um japonês lá. E aqui não tem tantos, mas lá a colônia de japoneses é bem grande, assim. E ele tinha uma verdureira e eu não sei porque eu tinha vontade de comprar aquela verdureira. Mas é claro que na época eu não tinha dinheiro, né? Isso eu já tinha, acho que 15, 16 anos. Mas eu nunca esqueço disso, sabe? Eu vejo que disso aí já vinha essa vontade, já vinha essa intenção de ter algo assim, não sei. E mesmo eu comecei trabalhando no Banco do Brasil, na época era office boy, né? Se chamava menor auxiliar de serviços gerais, mas era o office boy. E assim, toda a minha família tinha, né, meus tios, né, primos, mais seguiam carreira na área do serviço, concursados, professores, e não tinha algo forte assim dessa parte de empreendedorismo, ainda mais isso há, sei lá, 30 e poucos anos atrás, né? Bacana. E aí, mas você não seguiu a carreira, seguiu algum tempo durante a carreira bancária? Tipo, porque eu fiquei um pouco assustado com a ideia de que alguém que trabalhava num banco resolveu empreender. Para mim é meio confuso. Não, é que acontece? Na época, o Banco do Brasil, ele dava essa oportunidade, era muito legal, assim, então ele selecionava os melhores alunos de colégios estaduais. E você ia lá, fazia tipo um teste e o melhor, depende da quantidade de vagas. Então, ali, como era uma agência pequena, tinha precisavam de mais um office boy, mais 2 e tal. Então, tinha uma seleção. Quem passava nessa seleção entrava no banco como office boy. Mas não era efetivado no banco, sabe? O que acontecia é que era, sei lá, um início de carreira e tal. Uma acho que isso, tipo, programa Jovem Aprendiz. Exato. E, nossa, eu aprendi muito ali, mas você não tinha a garantia que ia continuar. E quando você fazia 18 anos, você tinha a possibilidade de fazer o concurso público.
fazer o concurso dentro do Banco do Brasil, na verdade. Uhum. Mas você não tinha concorrência, né, como hoje. Abre um concurso público e todo mundo. Não. Quem tinha, você podia fazer esse concurso e chegava lá, se você passasse nas 4 matérias, que agora eu não lembro, acho que era português, matemática, técnicas bancárias e mais uma lá. Se passasse nessas 4 matérias, você estava efetivado no banco. Aí sim, você tinha uma carreira. Uhum. E eu tive o azar ou a sorte, não sei hoje, né? Porque eu acho que também devido a isso que eu comecei e me motivei a entrar para esse lado, cortaram esse programa de office boy e tal. Então todos, eu acho que na época eram 6.000 no Brasil todo, eles mandaram todos embora sem a possibilidade aí de fazer concurso. E eu fui nessa. Bacana. Mas e aí, entendendo, nesse momento, aí você saiu do banco e quando a gente olha, pensando ainda no Emerson empreendedor ali do começo, aí já veio a Vel? Você teve algum outro negócio antes? Tive, cara. Daí, eu e esse mesmo amigo, Laércio, até hoje nós tivemos... Aí ele... Lá na época, eu acho que até hoje, não sei, faz tempo também que eu não vou, mas existia muitos carrinhos de cachorro-quente. Mas era um cachorro-quente prensado, então, só que não era carrinho, era um trailer mesmo, como tem hoje, uhum. que você entrava nele, preparava todos os produtos ali e vendia o cachorro-quente. E lá quase cada esquina tinha um carrinho de cachorro-quente. E voltei a ter essa ideia de empreender novamente, né? E nessa idade aí, agora para 17 para 18 anos, assim. E falei com o Lércio, pô, vamos fazer um carrinho de cachorro-quente desse aí. Eu tinha um dinheiro que eu tinha guardado da saída do banco e tudo. E aí ele falou assim, vamos, né? Só que lá era concorrência muito grande. E a gente, o quê? Né? Gurizada, né? 17, 18 anos. Ele tinha um irmão, né? Até hoje ele mora aqui em Joinville. Ele tem um irmão, o Flávio, que morava aqui em Joinville e fazia engenharia mecânica na UDESC aqui. Uhum. Aí ele também, o Flávio gostava dessa ideia, tá? Ele falou assim, por que vocês não vão para Joinville e montam um carrinho de cachorro-quente lá? Eu falei, tá bom, vamos então, né? Porque eu já também estava fazendo 18 anos, eu morava com tios meus pais tinham falecido nessa época. Uhum. E eu falei, não, vamos, né? Eu topo. E ele também ia para vir com o irmão dele e viemos para Joinville para vender cachorro-quente. Daí realmente começou a minha história de empreendedor. Entendi. E quando que tem essa virada do cara que vendia cachorro-quente pro cara que começou a trabalhar com vendas de notebook, enfim, claro que a gente está falando de vendas ainda, mas pensando em algo que era de consumo imediato para algo de hoje de consumo como um meio durável, né? Sim. Mas você sabe que nessa empreitada do carrinho de cachorro-quente, que durou assim uns 6 meses mais ou menos só, porque imagina, a idade, nada ajudava assim, né? A gente não tinha experiência de nada. Para você ter uma ideia, quando a gente colocou o carrinho de cachorro-quente na frente da UDESC ali, eu nunca tinha feito um cachorro-quente na minha vida. Então, para você ver a experiência do negócio, assim. Enfim, mas não deu certo o negócio ali e eu acabei ficando em Joinville. Fiquei em Joinville e tive que me virar aqui, né? Arrumei emprego, quem é mais antigo aí conhece, meu primeiro emprego aqui em Joinville foi na Só Tênis, continuei aqui em Joinville. Na época era bem famoso o bordão que eles chamavam quando entrava algum cliente, era novo, assim só, e aí, ferinha? Quem é dessa época vai lembrar. Minha lembrança dessa loja é que você não conseguia sair de lá sem comprar pelo menos uma meia. Era a força de tentar vender alguma coisa. Então, pois é, eu não me adequava muito a esse modelo de vendas e por isso eles colocaram eu para fazer a vitrine da loja e não vendia mais, mas era mais ou menos isso mesmo. Se você vendia um tênis, você tinha que oferecer a meia, não tinha jeito, tinha que sair. Se não quisesse o tênis, ele tinha que sair pelo menos com a meia. E aí o que aconteceu? Eu nunca perdi essa vontade, nunca eu desisti de empreender. E nessa cidade de Mandaguari,
Depois que eu saí do banco, por um período pequeno, eu trabalhei numa empresa, era mais de uma família que eles tinham um colégio e um hospital. E, para você ter uma ideia, isso foi em 89, tá? Não se falava em computador naquela época, não tinha, né, como a gente vê hoje, cada um tem o seu computador, cada um... Não, até a empresa que tinha um computador era assim algo fora do comum. E dentro dessas empresas já existia um processo ali tinha um computador e eles tinham um programa tanto para o hospital, que era para controle da farmácia dentro do hospital, como para o colégio, que era para passar digitalmente ali as notas dos alunos. E eu me encantei com aquilo ali, sabe? Eu achava que aquilo ali era o máximo de, né, informática, computador e tal. E foi, mas daí a gente tinha a história do cachorro-quente e tal, vim para Joinville, aconteceu tudo isso. E, na verdade, vim para cá, trabalhei na Só Tênis. Depois comecei a trabalhar com o meu ex-sogro, que na parte de marcenaria, que também não tinha nada a ver. E ali eu comecei a fazer processamento de dados aqui em Joinville. Na época era processamento de dados. E ali eu voltei a ter contato com essa parte de tecnologia, sabe? Comecei a viver isso de novo, a fazer programação, né? E comecei a vender informalmente ali alguns... Na época era kit multimídia, era, né, os computadores, por exemplo, no começo eu comprava as peças e pedia para alguém montar, depois eu comecei a montar os computadores e comecei a vender. Enfim, aí começou a minha história na área de tecnologia, né? Então, pode me interromper, tá? Se tiver muito minha história aí. Vai que a história é boa. Quando a história é boa, a gente fica até se constrangido de interromper. Então, na verdade, foi mais ou menos isso. Daí ali começou o embrião da Notebook Century, que era a primeira loja de notebook, que foi a loja que se formou a Véu. Uhum. Então, o que acontece? Eu comecei a vender informalmente esses equipamentos e comecei a ver e eu gostava muito daquilo e, na verdade, assim, era um aprendizado gigante, porque eu fazia tudo, eu vendia, eu montava, eu dava suporte técnico, então, assim, eu tinha uma experiência gigante naquela área e ia aprendendo com o negócio. Assim como no carrinho de cachorro-quente, que parece que não tem nada a ver, mas ali eu aprendi muita coisa também do negócio em si, de gerenciar. O que você tirou do carrinho de cachorro-quente que você levou porque você estava empreendendo? Era o que eu ia te perguntar agora. Então, cara, eu acho que tem, né? Eu aprendi assim que eu não ia trabalhar com alimentação nunca mais na minha vida. Porque eu pensava assim, rapaz, eu trabalhar só com um produto, que é cachorro-quente, dá tanto trabalho, dá tanta coisa, isso é o que eu não quero fazer mais. Eu vou tentar algo na área de tecnologia. Mas assim, você aprende responsabilidades, você aprende com relação a horários, com relação a clientes, porque você começa a fazer clientes ali também, de vender o produto, de saber se está bom, se não está. Então ele acaba tendo relação a fazer a parte financeira do negócio, né? Tudo isso você acaba levando para frente também para o outro negócio. Uhum. A gente estava conversando em off, acho que é legal tentar trazer isso aqui também, né? A gente fala de Brasil, dos custos de empreender e nos custos de aquisição de material. Onde entra o Paraguai na sua vida? Não, o Paraguai entra dessa época, porque nessa época tudo era Paraguai, né? Tudo era Paraguai, né? Como você falou que você trabalhava em uma loja de câmeras, né? Que eu buscar peças do Paraguai, essas peças, todo mundo em Joinville, era loja de informática, tudo, todo mundo se encontrava no Paraguai, porque você ia buscar produtos no Paraguai. Então, foi onde começou toda a minha história também em vender esses kits multimídia, que na época era CD, que os computadores vinham sem, e já tinha, na época era o CD mesmo, e só que os computadores vinham sem kit multimídia. Então, eu comecei a vender esses kits multimídia, comecei daí depois a vender os produtos, a buscar esses produtos e trazer e montar. Então, mas passei quase um ano fazendo isso
né? E depois minha filha... Aprendeu a falar Guarani? Hã? Aprendeu a falar Guarani? Não tem como aprender, até porque lá só tem brasileiro, né? Só. Então não tinha você achar como. o Paraguai, você é obrigado a ir pro litoral catarinense. Tudo... Se você quer achar o Paraguai lá... Tudo foi uma experiência, assim, né? De negócio, de logística. Porque a Joinville é longe, então, nossa, o que acontecia? Eu saía sexta-feira à noite aqui, porque eu trabalhava a semana toda, saía sexta-feira à noite de Joinville, aí chegava no sábado de manhã lá, tinha que fazer a compra durante o sábado, pegava o ônibus de novo sábado à noite, chegava aqui em Joinville no domingo de manhã, aí montava o computador domingo e depois, durante a semana, eu ia entregando, porque eu tinha que trabalhar. Então, assim, na verdade, esse foi o começo de tudo, assim, nessa parte de informática e de tecnologia. E aí, foi essa virada dessa parte um pouco mais, vamos dizer, manual da coisa? Mais profissional. Para você entrar da Notebook Center, enfim, para o Emerson ter uma loja, de fato, né? Então, daí na época eu comecei a vender, comecei a entender do negócio, comecei a ver todos os problemas que tinha e todas as questões também que eu gostava. E falei, pô, isso é o que eu quero fazer. Mas já era um mercado extremamente prostituído, assim, naquela época. Era um mercado que você não tinha muita lucratividade, todo mundo não tinha um entendimento do negócio, assim. Então, acabava que ninguém realmente ganhava dinheiro com aquilo. Uhum. E daí eu comecei a ver outras situações, porque nesse ano, isso era em 95, a minha filha mais velha nasceu. Aí eu parei de viajar para o Paraguai e comecei a ver novos negócios. Então, na época eu lia muito revista, era InfoExame na época, e comecei a procurar fornecedores de fora, daí comecei a fazer um negócio mais estruturado, assim. E eu conheci um fornecedor lá de Miami, que daí eu comecei a comprar algumas coisas, ele mandava, eu comecei a ver esse processo fora do Paraguai daí já, e ele me ofereceu, ele falou assim, rapaz, você não quer comprar 2 notebooks? Na época, ninguém nem sabia o que era notebook direito, né? Porque era algo assim que as pessoas mal estavam entrando em ter o seu computador em casa, né? Era a época de internet de escada. Nossa! Então, assim, na época de internet de escada, né? A gente fala isso, pensa que é quase pré-histórico. Assim. Dependendo do perfil que está ouvindo o podcast, não tem ideia do que é isso, né? Tem ideia do que é o barulhinho conectando a internet de escada. Sim. Então, e aí ele falou, não, manda para mim que eu quero ver, conhecer e tal. E daí ele enviou 2 notebooks. E quando ele enviou esses 2 notebooks e eu vi, e eu abri aquilo, eu falei assim, caramba, mas isso é fantástico. Porque assim, já vem tudo montadinho numa caixinha, já tem Windows, você só pega, abre e usa, tem uma bateria, você pode levar para a praia, você pode trabalhar, né? Eu falei assim, não tem como isso não dar certo, não tem como algo assim as pessoas não enxergarem que isso vai ser o futuro. Até eu que sou cego enxergaria. Pois é. E aí eu falei, pô, vou trabalhar com isso. E apostei tudo nisso. Daí eu aluguei uma salinha ali começou a Notebook Century nessa época. Daí, sim, foi uma empresa registrada, foi uma empresa que teve toda... daí tinha nota, tinha tudo. E eu falei, pô, já vou abrir... Inclusive, foi a primeira empresa na época a focar em notebook somente. Então, assim, não existia, nós somos pioneiros mesmo em Santa Catarina. Eu desconheço realmente se isso tem se tinha aqui em Santa Catarina outro lugar, assim, uma empresa especializada só em notebook, sabe? Porque a gente não vendia, depois nós começamos a vender, mas era só notebooks mesmo. E aí o processo começou a evoluir. E eu fui aprendendo também, então quer dizer, você quer falar muito de empreendedorismo aqui, né? Sim. Eu acho que é bacana citar que foi
algo que eu enxerguei talvez antes dos outros, assim. Então, se você consegue entrar num negócio antes das outras pessoas, você está um passo à frente, se você consegue se sustentar nesse negócio, você vai ter mais tempo para isso, vai ter menos concorrência, Sim. né? E quando vir a concorrência, você já vai estar melhor, mais preparado. Mas tem aquela discussão também, né, Emerson? Que muita gente não quer correr, que é o risco de empreender, né? Ah, não, Tem esse outro lado também, você se antecipar na ideia, mas é o risco que você assume também daquela ideia. E muita gente hoje está calçada e indo naquilo que parece que está dando certo, né? E eu acho que o que você traz é importante a gente discutir exatamente isso, é do risco de se empreender. Exato, é um risco gigante. Então, quer dizer, às vezes você entra em algo da moda e parece que aquilo ali, né, tem uma demanda gigante, mas tem muita gente fazendo aquilo, muita gente boa, muita gente dentro desse negócio, que você tem que avaliar muito bem essas circunstâncias. E na época eu arrisquei mesmo, acho que eu também arrisquei muito. Eu acho que se você não está disposto a arriscar, não tem como entrar no negócio, né? Você não consegue fazer crescer um negócio sem arriscar. Se você não arriscar, você vai... se você trabalhar muito pé no chão mesmo, assim, e medir muito as tuas... né? E eu, como era muito novo, né? Tava com uma sede de fazer aquilo. Não pensava muito nas consequências. Porque se você, né, começa hoje, a gente já pensa 10 vezes para fazer algo. Então eu só fui fazendo, fui aprendendo, levei muito na cabeça, muito calote, muita coisa, mas ao mesmo tempo estava aprendendo muito também com tudo isso. Acho que vamos avançar um pouquinho na história e tentar entender o que te trouxe aqui também. Quando nasce a Avel? A Avel nasce desse processo já depois da Notebook Century. A Notebook Century, daí realmente aconteceu esse boom dos notebooks, então a gente ficou bem conhecido aqui em Joinville, assim, eu acho que as pessoas, existe até hoje, mas daí depois que virou a Avel mesmo, passou para outra pessoa, e a Avel, ela nasceu dentro da Notebook Century, dentro dessa empresa. Então, quer dizer, a gente amadureceu essa empresa, nós vendíamos multimarcas, então vendíamos várias marcas do mercado da época, começamos a prestar assistência técnica também, o negócio cresceu, nós tivemos uma filial que tem até hoje em Curitiba e Florianópolis, e aí eu pensava o seguinte, isso foi em 2004, que foi onde nasceu a Avel. Eu pensava assim, daqui a pouco, essas multinacionais, essas grandes empresas, elas vão estar no Brasil, e o que acontece? A gente não vai ter espaço, né? Elas vão estar... E foi o que realmente aconteceu. Esses grandes varejistas vieram, para as revendas pequenas é muito difícil você competir. E eu, como já tinha toda essa parte de importação, já entendia do processo, já sabia desse mercado de notebooks, eu falei assim, a gente tem que criar uma marca aqui dentro da Notebook Century, mesmo que a gente não vai conseguir vender agora, que não seja relevante, mas a gente vai aprender a fazer, a gente vai aprender a trabalhar com isso. E assim foi criada a Avel dentro da Notebook Century. E a Avel também, só que não era insignificante, assim. Notebook Century, patrocina nós, que é a propaganda que o Emerson tá fazendo aqui, ó. Existe até hoje. Até, inclusive, eles prestam assistência pra gente da Avel hoje ainda. Mas continua. Então, aí a Avel nasceu dentro da Notebook Century e nós começamos a vender produtos também, que era na época, era tentar concorrer com as grandes marcas, com HP, na época Sony, né, Vaio, e todas as outras, assim, mas continuava vendíamos, sei lá, de cada, né, 99% era outras marcas e 1% era Avel. Mas nesse 1% a gente foi aprendendo a trabalhar, foi vendo, foi importando. Isso quando chegou em 2008, 2009, realmente aconteceu aquilo que eu estava prevendo, que não tinha mais como concorrer, e mesmo com a Avel eu não conseguia concorrer com essas marcas, porque, né, na época você pensar que a diferença de preço não era tão grande, quem que ia comprar
ia trocar um Vaio, um Sony, fazendo propaganda hoje. Patrocina mais concorrer. Pessoal, Quem sabe daqui a pouco é concorrente. Fala mais da Vel para monetizar o vídeo para vocês aqui. E aí vendíamos pouco a Vel, mas estávamos aprendendo a trabalhar. E quando foi em 2010, o que aconteceu? A gente falou assim, não, a gente tem que dar um mercado para a Vel, ela tem que ter um nicho, ela tem que ter um segmento. E foi quando nós começamos também a fazer a Vel, a direcionar a Vel para a parte gamer, a produzir e a montar notebooks focados no gamer. E, se eu estiver enganado, mas eu não tenho conhecimento, foi a primeira empresa também a montar notebooks gamer no Brasil. Né? Até hoje você tem computadores, desktop e tal, que o pessoal compra e monta, mas notebooks focados tinham os importados e tal. Isso deu muito certo. Né? Então, a parte de gamer ali, e a Vel ela se fez, ela ficou muito conhecida nessa parte gamer. E depois aí de 2012, 2013, aí o negócio deslanchou mesmo. E aí a Notebook Center passou para um ex-funcionário que ficou mais com a parte de assistência técnica dos equipamentos e tal, mais multimarcas. E nós focamos só na marca Vel e suporte e vendas para produtos Vel. Uhum. Entendendo essa trajetória, a gente está em 2013, 2014, e nesse momento, né, que a Vel se consolida ou se separa do que era talvez a maior base de vocês, vamos dizer, como garantia, porque assim, se der tudo errado, a gente tem a Notebook Center aqui que, né, acabava sendo um suporte. Então, quando vocês passaram a voar só com a marca Vel, teve algum momento que tipo, tu sentiu, putz, agora a casa caiu, não vai dar certo, algum momento que você pensou que ali acabaria a marca, digamos assim, vocês passaram por algum momento que você achou que não iria conseguir ultrapassar? Felipe, a vida do empreendedor acho que é uma montanha russa, assim, então, desde quando começou a empresa até hoje, na verdade, você passa por montanhas russas, então uma hora você está mais em cima, daqui a pouco vai lá para baixo, né? Então essas dificuldades que tem na parte fiscal, na parte burocrática, então daqui a pouco muda o governo, daqui a pouco o dólar sobe, daqui a pouco, né, agora veio o Covid, então cada época é diferente, mas nessa época o que aconteceu? Como a gente estava pensando lá atrás já nessa estratégia, meio que uma coisa foi compensando a outra, sabe? Uhum. Então, por exemplo, enquanto nós vendíamos cada vez menos equipamentos da Notebook Center e os multimarcas, nós vendíamos cada vez mais notebook gamer. Uhum. E aí veio de encontro, assim. Mas, e aí nós começamos, e aí a hora que virou essa chave mesmo ali de 2013, aí já estava mais estabelecido a Vel como gamer. Uhum. E para a época já sustentava a operação, sabe? Entendi. Então, quer dizer, daí nós continuamos. Mas assim, várias situações que você pensa assim, não, agora não dá mais, agora eu vou ter que fechar tudo e ver o que eu vou fazer agora, vamos ver se eu consigo demitir todo mundo e pagar as contas. Você diria que o público que impulsionou a Vel, então, seria o público gamer, de modo geral, de início? Total mesmo. Era totalmente focado no público gamer. Uhum. E aí a gente começou a fazer um trabalho bom, um trabalho de desempenho mesmo nos equipamentos, diferente, um trabalho mais focado na internet também. Começamos a vender para o Brasil todo mais a marca Vel mesmo. E nesse processo, novamente, entrou outras circunstâncias que fez a Vel crescer mais ainda, que foi a parte profissional. Então, assim, nós não abandonamos o gamer, continuamos com o gamer e começamos a ver que os notebooks de alto desempenho, que era o notebook gamer, ele servia para a parte de arquitetura, ele servia para a parte de engenharia, ele servia para a parte de foto e vídeo. E começamos a trabalhar forte em cada área dessa. Uhum. Então, isso também fez a Vel crescer mais ainda. Tanto hoje que, se você pegar o nosso faturamento,
em torno aí de 60%, 65% a 70% hoje vem da parte profissional. E 30%, 35% da parte gamer. E isso que eu te trazer agora como reflexão e talvez pergunta também, como a Avel está hoje no sentido de marca, em quantidade de colaboradores, em quantidade de vendas, quando fala de faturamento mesmo nesse sentido, se você puder abrir isso também, óbvio, né? Não posso, não tem problema nenhum. Tem alguns números que eu não posso abrir, mas assim, nós fabricamos o ano passado mais de 20 mil notebooks, então assim, é um número expressivo por ser uma empresa nacional, né? O próprio valor agregado do produto. O próprio valor agregado do produto, você, né, é algo assim, a marca hoje ela tem um valor, né, assim, em relação às multinacionais, então hoje a gente está brigando forte com as multinacionais, né, e isso até é um motivo de orgulho, né, a gente está nesse patamar e muitas vezes acima, porque as pessoas, né, hoje o nosso ticket médio ali é em torno de 9 a 10 mil reais, então é um produto já de alto valor mesmo, como você falou. E assim, como é difícil você colocar isso para as pessoas ter essa confiança da marca nacional, né? Então, assim, o ano passado a gente fechou com mais de 200 milhões, 207 milhões de faturamento. A nossa ideia esse ano é se conseguir fazer até 30 mil notebooks e passar de 300 milhões de faturamento, né? A gente está trabalhando forte para isso. E hoje toda a nossa parte administrativa, de gestão, de marketing, ela é aqui em Joinville, está toda aqui porque a empresa nasceu aqui, continua aqui, e toda a parte de produção ela está em Manaus. Então a gente fez toda uma fábrica já há 2 anos atuando lá e vai para todo lugar do Brasil. Então mais ou menos isso. Bacana. Olhando para o futuro então um pouco, Emerson, e tentando... o Emerson empreendedor, né? Talvez o Emerson que vendia cachorro-quente, com certeza não sonhou com o Emerson que é hoje, no sentido de produto e de empresário, mas como você se vê olhando para o futuro, olhando para o Emerson do futuro? O que você espera lá na frente, no sentido de marca, no sentido de empresário? Felipe, eu acho que nós temos um projeto para 5 anos chegar a 100 mil unidades mês. Então, acho que esse é o nosso, em termos de números, é esse número que a gente quer buscar, e 1 bilhão de faturamento. A gente quer buscar muito isso, mas dentro desse contexto, eu acho que tem toda uma parte ali que não é só números, a gente sempre teve uma parte da relação humana com todos, de ser uma empresa, sabe, que ouve todo mundo, que desde clientes aos colaboradores. Você perguntou ali, né? Hoje nós temos mais de 100 pessoas que trabalham com a Avel, que fazem a Avel. Isso para a gente é um orgulho, né? De uma empresa que começou com uma pessoa só, quer dizer, né? A gente pode avançar muito mais e brigar e ter uma qualidade numa marca nacional, fazer uma marca nacional forte mesmo. E quem sabe, por que não, ir para a América Latina, Estados Unidos e ganhar o mundo aí como marca, né? Eu acho que é um grande sonho, assim, se isso acontecer. Bacana. E sucesso, a gente espera que vocês alcancem isso. Acho que uma última coisa, para a gente encaminhar essa conversa para o fim, Emerson, como nosso objetivo aqui é conversar com empreendedores, que conselho você daria para quem quer empreender hoje, para quem... Voltando ao nosso começo da conversa, para quem se olhou no espelho hoje de manhã e se viu como empreendedor, que conselho você daria para esse cara? Você se identificar muito com o negócio que você está fazendo, você gostar daquilo, você entender. Eu sempre estudei muito sobre o que eu estava fazendo, então, quer dizer, hoje eu tenho um conhecimento geral, assim, mas eu gostava muito de computador, de informática, de montar, de desmontar, e depois eu fui aprendendo todo o processo também, porque você é empreendedor, você tem que cuidar de toda a parte de recursos humanos, de impostos, de tudo isso, estar preparado para isso, arriscar. Eu acho que isso, sem dúvida, você vai ter que fazer,
sabendo que esse negócio pode não dar certo, mas você arriscar na medida do possível, né, tendo ali na frente, mas isso não der certo, tal, mas não pode deixar de arriscar. Eu acho que isso você tem que fazer também. E ter muita vontade, assim, e pode ter certeza que nada é fácil, assim, para empreender, né? Você tem que se dedicar muito tempo mesmo para, né? A gente trabalha isso dia e noite. Você, né, acorda pensando em Avel e notebook, dorme pensando em Avel e notebook, sonha com isso. E eu acho que essa determinação, você conseguindo enxergar um pouco na frente, eu acho que foi isso que aconteceu muito comigo, desde a época de computadores, de enxergar a parte de notebooks, de ver que eu podia ter uma marca dentro dessa empresa. Então, quer dizer, eu consegui antecipar algumas coisas que isso me favoreceu muito na frente, né? Então, por exemplo, agora, a Avel, vai chegar uma hora que né, os concorrentes eles vão enxergar como a gente está fazendo isso e como a gente está conseguindo crescer enfrentando empresas tão poderosas e multinacionais. Mas quando isso acontecer, eu quero que a marca Avel esteja muito forte, porque daí elas podem optar, entendeu? Entre a Avel e uma outra que vai fazer sentido, assim. Bom, então, resumindo, é mais ou menos isso. Eu acho que é um desafio gigante, não pensa... o que eu noto, às vezes, assim, a pessoa trabalha, né, seja no modelo CLT e tal, e ela enxerga muitos problemas ali. Mas eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Nem todo mundo nasceu empreendedor, nem todo mundo nasceu, né, para trabalhar numa empresa. Eu acho que se você fizer, você tem que entender a tua aptidão para aquilo, né? Se você tem aptidão, você sente que é aquilo e vai e faz. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Legal. Eu te agradeço, Emerson, pela disponibilidade. O Emerson foi um cara que desde o começo chamei no LinkedIn, respondeu rápido, então a gente está te recebendo aqui como o primeiro convidado. É consequência também da tua prestatividade desde o começo. Então a gente fica muito feliz de poder abrir esse podcast contigo. Muita gente bacana está por vir aqui, mas com certeza virão depois de você e inclusive dá uma boa base de a gente saber o que conversar. Então obrigado por esse momento. Espero te encontrar daqui a um tempo de novo sentado aqui e batendo papo e conseguindo analisar, inclusive, o que a gente conversou nessa conversa de hoje, como vocês estão, né, nessa perspectiva de mais para frente. E a gente fica muito feliz, então te agradeço essa disponibilidade. Para você que acompanhou a gente até agora, eu agradeço também a atenção de nos ouvir. As nossas redes sociais estão aqui embaixo, pode deixar seu comentário também para quem está assistindo no YouTube. E bora, gente, vamos para o próximo episódio do Falcão dos Negócios, que deve entrar em breve aí. Então acompanhe o canal e qualquer dúvida é só deixar os comentários. Abraço!